A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Terça-feira, mais um dia de leitura diária da nossa lição número 1 do terceiro trimestre. A igreja que nasceu no Pentecoste. Falamos bastante ontem sobre o tema dessa lição, falamos também sobre o nosso textuário e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, versículo 4, nossa verdade prática. A igreja nasce no Pentecostes, capacitada pelo Espírito para cumprir sua missão. É muito assertivo, né? O nosso textuário, a nossa verdade prática. Basta você ler e está aqui, está escrito. Mas ontem nós falamos bastante sobre o tema da lição, falamos sobre o que é a igreja, falamos sobre o nosso textuário, né? As outras línguas. Falamos sobre a verdade prática, a capacitação para fazer a obra só através do Espírito Santo, ou seja, na playlist da nossa lição número 1 do terceiro trimestre, nós temos lá todos os dias, segunda a terça. Então, se você for lá, tiver curiosidade de saber, não ouviu o vídeo de ontem, não viu o vídeo de ontem e quiser saber sobre esses temas, sobre tudo isso, a gente falou bastante sobre o que é Pentecoste, igreja, sobre esse dom de línguas, né? Então você pode ir lá e dar uma conferida lá. Hoje nós temos apenas um versículo na nossa leitura diária de terça-feira, que está lá em Atos capítulo 2, versículo 4. Ontem nós lemos do versículo 1 ao 3 e hoje vamos ler apenas o 4. O tema que ele deu para hoje é o derramamento do Espírito. Mesmo sendo um versículo só, nós vamos ler ele aqui agora, há um assunto importante para falar sobre isso. Não é muito diferente do que falamos ontem, mas eu creio que, se você não assistiu ontem, na playlist da lição número 1, mas é bom sempre frisar isso, meus irmãos, porque a gente, dia após dia, precisa renovar o nosso conhecimento, precisa lembrar, porque o Espírito Santo foi enviado a nós para isso. Ele foi enviado a nós para nos lembrar, para nos ensinar e nos capacitar, porque sem o Espírito Santo, que é o próprio Deus, que é o nosso Senhor Jesus habitando em nós, nós nada podemos fazer. Não podemos fazer nada pela obra, pela missão, não conseguiremos cumprir a missão e também não conseguiremos nos santificar, porque é Ele que revela a palavra, é Ele que nos guia. É Ele que é a luz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, sem o Espírito Santo, ou seja, sem o próprio Deus em unidade plena conosco, para que nós também tenhamos unidade plena com os nossos irmãos, não conseguiremos chegar ao céu, não nos santificaremos e sem santidade não veremos a Deus. Lembrando que santidade é separação, é estar no mundo, mas não viver segundo este mundo, mas segundo o céu, fazendo a vontade de Deus aqui na terra, da mesma forma que ela é feita no céu. Amém? Então vamos ao texto de hoje. Versículo 4 do capítulo 2 de Atos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Vou dizer mais uma vez para os irmãos, falaram em línguas, idiomas. No grego, a palavra usada também significa não só línguas, mas também idiomas. Idiomas, meus irmãos, é como se hoje, e isso acontece hoje, eu conheço testemunhos de pessoas que ouviram outras falar, crianças falarem, crianças que não teriam como aprender idiomas tão rápido, Deus as capacitou para falar em outros idiomas e outras pessoas realmente verem, ouvirem e testemunhar o poder do Espírito Santo para esse dom. E eu creio, meus irmãos, porque a Bíblia diz sobre isso, línguas, e as pessoas diziam, não são esses galileus? Como eles sabem falar tão bem
a minha língua natal, a língua no qual eu fui nascido e criado. Então, meus irmãos, o nosso Deus capacitou, como nós vimos aqui, o Espírito capacitou para que aqueles homens falassem as palavras de Jesus, as verdades de Jesus, o Evangelho de salvação na língua natal de cada pessoa que estava ali. Eu quando vejo esse texto, eu lembro da profecia de Ezequiel, o vale de ossos secos, lá no capítulo 37 do profeta Ezequiel, quando ele fala sobre soprar o Espírito Santo sobre um bando de ossos secos, sobre um bando de defuntos, porque é assim que é o homem, mesmo respirando e andando sobre esta terra, que não conhece a Deus, que não conhece o Senhor Jesus e que ainda não nasceu de novo, que ainda não é morada do Espírito Santo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, é morto em seus delitos e pecados. Então, quando eu vejo o Espírito Santo vindo sobre aqueles homens, os capacitando, colocando na sua boca as palavras de Deus, as palavras poderosas de salvação, as palavras que não são daqui, as palavras que são dele, que vêm do céu, do nosso Senhor Jesus, o Verbo vivo, que veio aqui para nos salvar, eles sendo capacitados a falar não só essas palavras poderosas, né? A espada de dois gumes que corta mesmo, ela entra e faz o trabalho dela, mas também em outros idiomas, como ele mesmo tinha dito, vocês não vão pregar só aqui, vocês vão pregar em toda a Judéia, Samaria, vocês vão pregar em todos os confins da terra, e a minha palavra vai chegar, a minha palavra não passará, ela vai ser pregada. E o Senhor Jesus capacitando eles com poder. É exatamente isso, o Espírito Santo soprando a verdade e a vida, porque as palavras de Jesus são vida, soprando vida sobre aquele monte de ossos secos e aqueles ossos secos ressuscitando e voltando à vida. E a vida, a gente sabe que não basta estar andando e respirando sobre essa terra, se movendo. Vida para nós, meus irmãos, que já transcendemos o entendimento humano e terreno, vida para nós passa a ser eternidade, passa a ser Jesus, passa a ser Deus, passa a ser a glória com o Pai. Não mais isso aqui passa só a ser uma existência, uma passagem, uma breve passagem. Então, meus irmãos, eu vejo isso, eu vejo o vale de ossos secos e o Espírito trazendo vida, porque nós, antes de sermos convencidos que somos pecadores, que estamos condenados, que estamos mortos em nossos delitos e pecados por conta da desobediência de Adão e de Eva, todo nascido de Adão e Eva está condenado. Foram gerados condenados, mas através do Senhor Jesus, que venceu a morte e o pecado, nós passamos a ter vida, mediante a sermos convencidos do pecado, da justiça e do juízo, porque assim o Espírito Santo o faz e o faz com excelência, não erra. Logo depois disso, nós nos arrependemos, e o arrependimento não é algo que Deus faz por você e nem por mim. O arrependimento vem mediante ao entendimento que o Espírito Santo nos dá, que nós estamos mortos, condenados e somos pecadores e que precisamos nos arrepender. Então nós nos arrependemos, nós nos quebrantamos, reconhecemos a nossa sujeira, a nossa maldade e nos arrependemos, começando a partir daí a trilhar o caminho que é a palavra, que é o Senhor Jesus, que nos disse tudo o que precisamos deixar de fazer e o que precisamos começar a fazer, vivendo em novidade de vida segundo a palavra, que é a luz, a verdade e que nos santifica, nos separa. Não há outra forma, só assim, obedecendo aos mandamentos, obedecendo às palavras de Jesus, ele virá com o Pai e fará morada em nós. Aí sim estaremos capacitados a cumprir e continuar a missão, porque não basta você aceitar Jesus,
parar de fazer coisa errada, começar a fazer coisas boas e pronto, farinha pouca, o meu pirão primeiro. Não, todo aquele que é nascido de novo recebe o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus morando nele. E isso vai gerar amor, porque Deus é amor. Quem ama conhece a Deus, quem não ama não conhece a Deus. Se você tem Deus morando em você, você vai passar a amar. E aí não vai ter como, meu irmão, você ficar quietinho, sentadinho no banco da igreja, não fazendo nada. Você vai querer participar, você vai querer falar do Evangelho, você vai querer falar de Jesus para todo mundo. Você vai querer que as pessoas que você conhece, que ainda não conhecem Jesus, passem a conhecer, porque senão elas vão morrer, elas vão para o inferno. Então, meu irmão, se não está acontecendo isso com você, uma preocupação que as pessoas conheçam Jesus, que as pessoas deixem de ser enganadas, se elas estão passando por engano, porque o Espírito Santo vai te revelar o engano, você vai se incomodar com isso. Você não vai ficar satisfeito com isso. Você tem dons, você tem talentos e você vai querer usá-los. Você vai querer investir na obra de Deus, você vai querer trabalhar para Jesus, você vai querer cuidar, resgatar pessoas das trevas. Não tem como, se Deus habita em você, não tem como. Se você não sente esse desejo, se você está pouco se lixando para quem está no mundo ou para quem está se perdendo, da tua família, seja lá quem for, se você está preocupado com você só, que você precisa não fazer coisa errada e fazer coisa boa para você ir para o céu, você ainda não entendeu. Você ainda não foi convencido. E como é que você chega a esse nível? Buscando. Você tem sede? Você tem vontade? Você tem curiosidade? Você tem o desejo, a fome de conhecer o seu Senhor e Salvador? Porque a vida eterna consiste nisso. Ou você esqueceu das palavras do próprio Senhor Jesus? Que a vida eterna consiste em conhecer. Não estou falando saber quem é, não. Eu estou falando conhecer. Não é igual as pessoas perguntam para você, você sabe aquele rapaz que mora lá naquela esquina, perto do borracheiro, perto da padaria, um moreninho assim, assim. Ah, sei quem é, conheço. Mas você mal sabe o nome dele, você mal sabe o que ele faz da vida dele. Você diz que conhece. Tem muita gente que está conhecendo a Deus assim. Ah, não, eu conheço a Deus, eu conheço a Deus. Conhece nada. Você tem a sede, você tem a fome, você busca. Porque a vida eterna, palavras do nosso Senhor Jesus, é conhecer a Deus e conhecer ao Filho que Ele enviou, porque só através do Filho que venceu a morte e o pecado você vai chegar ao Pai. Você realmente conhece o Senhor Jesus ou só conhece a história de Jesus? É muito sério, meu irmão, por isso que eu estou sempre falando aqui, às vezes com palavras que podem parecer duras, mas essas palavras só vão ser palavras duras, palavras que chocam, palavra que magoa, se você ainda não conhece, porque eu tenho certeza, meu irmão, que se você já conhece, já provou, é morada do Altíssimo, sente o desejo de trabalhar para Jesus, sente o desejo de colocar os seus dons, os seus talentos, os seus recursos na obra de Deus, dizimando e ofertando sim, porque a obra precisa de dinheiro, precisa muito de dinheiro, principalmente nos tempos de hoje. A obra precisa de força física, a obra precisa de talentos, de todos os talentos. Tem pessoas que são eletricistas, tem pedreiros, tem serralheiros, tem cozinheiros. A obra precisa de tudo isso e você é cheio de talento e não faz nada para Jesus. Você está muito preocupado com você, você está muito preocupado com tudo que você pode fazer por você. E você já aceitou Jesus, já está garantido. Nananina, não. Sinto muito lhe informar. Então, às vezes, a gente fala coisas desse tipo que podem magoar algumas pessoas, que podem deixar algumas pessoas chateadas e até falarem assim, quem é ele para falar um negócio desse? É verdade, nisso aí você está certo. Quem sou eu para falar isso? Sou tão pecador, sou tão miserável quanto você. Mas eu entendi, meu irmão, que eu careço da misericórdia de Deus e que eu preciso usar tudo que o Senhor me deu, todo o talento, toda a capacidade que eu tenho na obra, no reino, porque se não for assim, como disse Tiago, nós não vamos ter parte com Deus. Não é tudo o que eu faço que me salva, é o Senhor Jesus que me salva. Mas é impossível que eu seja morada do Senhor Jesus e eu não faça nada. Então, por isso que a fé sem obras é morta. Porque que fé é essa que não ama? Se Jesus mora em mim, eu vou fazer por amor.
Eu não vou fazer obrigado, porque o que Paulo disse é, se você faz as coisas boas para ir para o céu, nada feito, não é por isso que você vai para o céu. Agora, se você faz as coisas boas, as obras, gera fruto do Espírito, porque o Senhor Jesus habita em você e o amor te move para isso, aí sim, porque é impossível estar com o Senhor Jesus, ser morada do Senhor Jesus e não amar, e não usar os talentos, os dons, o tempo e o dinheiro em algo para o Senhor Jesus. Porque de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso aqui é passageiro, meu irmão. Respirar e andar sobre essa terra não é vida, nunca foi vida, é existência. Vida é o Senhor Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E às vezes eu repito tanto essas coisas aqui para os irmãos que parece até um disco arranhado. Mas é como se eu sentisse em meu coração que eu falo. Eu não estou dizendo que são vocês, mas tem várias pessoas no decorrer da minha trajetória, pessoas que eu tenho falado, e é como se entrasse por um ouvido e saísse pelo outro. Convencidas elas já estão. Eu vejo ao meu redor o tempo todo, eu creio que você também, dentro da nossa casa, da nossa família, dos nossos amigos, pessoas que conhecem, pessoas que, como eu outrora fui, nascido e criado no Evangelho, meu irmão, me afastei, fui para o mundo e baguncei geral, sabendo, sendo incomodado, porque em nenhum dos lugares que eu andei o Espírito Santo me deixou sozinho. Ele o tempo todo falava, meu filho, não foi para isso que eu te criei. Não foi para isso que a sua mãe e o seu pai te apresentaram lá naquela igreja. Eu já me revelei a você. O meu Espírito já te convenceu. E você aí, rolando nessa lama, comendo dessas bolotas de porcos. E às vezes eu chegava num fundo de poço tão grande que eu recorria a ele. Mas na minha maldade, na minha ruindade, no meu pecado, eu voltava a chafurdar na lama de novo. E o Senhor sempre paciente comigo, sempre misericordioso. Porque enquanto o teu coração está batendo, enquanto você está respirando e se mexendo aqui no que algumas pessoas acham que é vida, mas não é, tem chance. Mas o dia que você expirar e não inspirar novamente, o seu coração parar de bater, se não for morada do Altíssimo, não vai bastar o eu aceitei Jesus. Lamento te informar. E isso eu te digo por estas palavras. Porque tudo aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz por você, ter se feito carne, se formado no ventre de uma mulher, nascido, crescido, passando por tudo que uma criança passa, tudo que um adolescente passa, tudo que um jovem passa, ter entregue a sua vida num ministério para te salvar, sofrendo tudo que sofreu naquela cruz, para hoje bastar você dizer, eu aceito Jesus. A palavra é clara, quem crê, quem me ama, obedece os meus mandamentos. Da onde você ou qualquer outra pessoa que pensa assim, tirou isso? Se a Bíblia fala que aquele que um dia passou a ter conhecimento da verdade e continua a pecar deliberadamente, ou seja, aquele camarada que peca porque acha que Deus é amor, que Deus é misericordioso e vai perdoar ele por qualquer coisa que ele faça assim, ó, sem ligar. O camarada que sabe que tem que largar certos pecados de estimação e não larga. O camarada que sabe que tem que pegar os talentos e usar na obra de Deus, que tem que pregar o evangelho a todo tempo, a toda criatura. Por que essas pessoas acham? E por que tem gente que prega que basta dizer eu aceito Jesus? Tu não aceita Jesus não, foi Jesus que te aceitou. Foi Jesus que desde antes da fundação do mundo já se voluntariou, já se entregou, porque o Cordeiro foi morto antes de você ser criado. O Cordeiro foi morto antes de tudo ser criado, porque o nosso Deus em amor não criou um monte de robô manipulável. Ele criou pessoas que podem não querer Ele, porque Ele é digno. Amor é isso, meu irmão. Amor é liberdade. Amor é justiça. Bota isso na tua cabeça. Jesus precisa morar em você. E a palavra de Deus diz lá em Salmos, capítulo 5, versículo 4,
Não sou Deus que me agrado da iniquidade e não habito com o mal. Como é que ele vai habitar em você se você não consegue largar todos esses pecadinhos de estimação que você tem? Meus irmãos, o Espírito Santo é santo. E ele só habita naquele que ele conhece o coração e sabe que está arrependido, que entendeu que é um miserável pecador e que se não for a misericórdia, a graça, e viver em novidade de vida, amando, porque amor não é um sentimentozinho não, amor é uma ação, é um movimento. Amor é fazer. Você diz, eu aceito Jesus, mas não faz nada. Você ama quem? Você não ama nem a você mesmo, porque se você não conhece a Deus, você não ama. A Bíblia diz, 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Você só vai amar se você conhecer a Deus. Amor não é algo deste mundo, amor é Deus. E Ele amou ao mundo, a nós, de tal maneira, dando o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Crer não é acreditar, meu irmão. Crer é amar, é ação, é movimento, é novidade de vida. Só assim o Espírito Santo vai poder vir sobre você, te capacitar com muitos dons para fazer a obra. E o principal deles, não é língua não, é amor. Porque o amor vai fazer você mudar. Em nome do Senhor Jesus, através do Espírito Santo, que você possa entender essas palavras que não são jamais para te magoar, para te entristecer ou para te ofender. Muito pelo contrário, elas mudaram a minha vida, mudaram a minha cabeça, mudaram a minha atitude. E assim eu desejo, do fundo do meu coração, com lágrimas nos olhos, que você entenda como eu entendo. Amém? A paz do Senhor Jesus.